Mais pubs do que dias no ano, 750 no total, alguns com séculos de história. O seu santo padroeiro, São Patrício, é celebrado em mais de 150 países. O único país no mundo cujo símbolo oficial é um instrumento musical, uma harpa. E isso como uma forma de resistência aos ingleses, para manter sua música e cultura viva. E neste vídeo percebemos sua cultura e história viva e presente até os dias de hoje. Em apenas 3 dias, conheça Howth, um respiro da cidade com trilhas à beira-mar, Kilkenny, a cidade de mármore medieval, e Dublin, a cidade fundada por vikings. Bem-vindos a Aire, Irlanda. Começamos esse vídeo no Phoenix Park, em Dublin. Esse é um dos maiores parques urbanos da Europa, e é tão grande que dentro dele tem até a residência oficial do presidente da Irlanda, algo como o Palácio da Alvorada. O parque é super tranquilo, ótimo para caminhar, pedalar ou só aproveitar o verde. E se der sorte, você ainda pode ver os famosos cervos que vivem por aqui soltos há séculos. E já começamos o vídeo com uma videocacetada. Levamos cenouras para tentar alimentar os cervos, e logo na entrada já tinha um grupo grande deles. Assim que sentiram o cheiro, vieram em bando. Ai meu Deus, tá vindo a manada toda assim. Não, Dani, não joga! Medo, olha lá, vai vir outra agora. E agora? Vai ter que dar, tá? Mais um deles meteu o focinho direto na sacola e começou a comer a cenoura com plástico e tudo. E agora? Olha, você veio transar ainda. Esses somos nós tentando recuperar a sacola, para ele não ficar mal. Mas o bicho nem aí. E o melhor, tinha um casal irlandês passando bem na hora e mostraram aquela cara de julgamento. Lógico, com razão. Estamos no Trinity College, a universidade mais antiga da Irlanda, fundada em 1592. E é aqui que fica também o famoso Book of Kells, um manuscrito ilustrado feito por monges por volta do ano 800, e é um dos tesouros mais importantes do país. Você pode visitar a exposição e também a Long Room, a biblioteca que inspirou até cenários de filmes. A entrada para a livraria custa cerca de 18 € por pessoa, então vale a pena se você curte história e quer ver de perto um pedaço do passado irlandês. Saindo daqui, fomos andando até o rio Liffey, que corta Dublin ao meio e é um dos símbolos da cidade. E não é por acaso. Foi justamente às margens desse rio que Dublin começou a tomar forma, lá pelos anos 800, como um assentamento viking. O nome Dublin vem de Dublin, que significa lago escuro em irlandês antigo, e ficava bem aqui perto. Então caminhar por aqui é praticamente pisar nas origens da cidade. E não dá para falar ou visitar Dublin sem lembrar dos pubs. Eles são parte da alma da cidade. Tem música ao vivo e gente de todos os cantos do mundo. O mais antigo da cidade é o The Brazen Head.
fundado em 1198. Não conseguimos ir, mas vale muito a visita para quem curte história e cerveja ao mesmo tempo. E não conseguimos escapar dele, o Temple Bar. O bar é que na verdade um cartão postal da cidade. Ele é super turístico, mas o clima lá dentro é animado demais. Música tradicional tocando ao vivo e gente dançando, mesmo no meio do dia. E depois, visitamos um dos pubs mais diferentes da cidade, o The Church. Como o nome já diz, ele fica dentro de uma antiga igreja. Aqui era uma igreja até 1964 e foi transformada em pub e restaurante em 2005. Na ex-igreja, que agora é bar, foi celebrado o casamento do Arthur Guinness, o criador da renomada cerveja irlandesa. Coincidentemente, seu local de matrimônio hoje em dia vende a sua maior criação. Além dos drinks e da comida, também acontecem apresentações de música e dança tradicional irlandesa, com aqueles passos rápidos e sincronizados. No nosso segundo dia, resolvemos fazer algo diferente. Saímos de Dublin rumo ao interior, para conhecer a charmosa cidade de Kilkenny. A viagem de carro leva cerca de 1h30 e vale muito a pena. Kilkenny é considerada a cidade medieval mais bem preservada da Irlanda. Ela tem aquele visual de conto de fadas com castelo, ruelas estreitas e um centro histórico super charmoso, que te faz viajar no tempo. Uma pausa perfeita para respirar um pouco fora do agito de Dublin. Nossa primeira parada foi o Medieval Mile Museum, que fica bem no coração da cidade. O museu funciona na antiga igreja e conta toda a história medieval da região de uma forma bem visual e interativa. Tem artefatos da época e exposições que mostram como era a vida por ali na Idade Média. É uma ótima introdução para entender mais sobre a cidade e a história da região. O lugar já foi frequentado e até controlado por algumas das figuras mais poderosas da Irlanda, como os membros da família Butler, uma das dinastias mais influentes da Irlanda medieval. E ao redor do museu está o antigo cemitério, que guarda sepulturas de figuras importantes da cidade. Muitas delas ainda estão intactas. Entre os destaques do museu, uma espada cerimonial e um cetro. A espada foi usada em cerimônias oficiais da cidade, representando autoridade e justiça, e o cetro, que parece coisa de realeza, simbolizava o poder do governo local. E falando em cemitério, uma descoberta recente chamou a atenção. Em 2016, durante escavações do museu, foram encontrados 3 corpos enterrados ali há séculos. As análises indicam que essas pessoas viveram entre os séculos 12 e 14. Eram provavelmente moradores locais, pessoas comuns da cidade. E o mais curioso, a expectativa de vida na época era de apenas de 30 a 40 anos. Essas descobertas ajudam a contar a história não só dos grandes nomes, mas também do povo que construiu a cidade e sobre o seu dia a dia. Próximo ao museu está o Castelo de Kilkenny, um dos mais icônicos da Irlanda. Construído no século VII pelos normandos, foi a residência da família Butler, a mesma que vimos no Museu Medieval, por quase 600 anos. Hoje, o castelo está aberto para visitação. A entrada para adultos custa cerca de 8 euros. Além disso, os jardins em volta também valem a parada, e neles o acesso é gratuito.
Dentro do castelo de Kilkenny você encontra várias salas restauradas que mostram como era a vida da nobreza irlandesa. Tem salões de recepção com móveis de época, tapeçarias, pinturas históricas e uma galeria com teto de madeira esculpida e obras de arte. Além disso, parte do castelo funciona como museu com exposições sobre a história da família Butler e da própria cidade. E uma curiosidade que aprendemos nessa visita foi que você sabia que quem introduziu o hábito dos chás britânicos e a sua corte foi uma portuguesa da família real? E que ela tem ligação com esse castelo? A Catarina de Bragança, que se casou com o rei Charles II da Inglaterra, era da Casa de Bragança. Na época, o chá era uma raridade e algo muito caro, tanto que era guardado em caixas trancadas como cofres. E servir o chá era quase um ritual de status, feito em salões como os que existem aqui no castelo. Ao redor do castelo tem um jardim enorme e muito convidativo, mesmo sem sol, e é um ótimo lugar para dar uma pausa, fazer um piquenique ou só relaxar um pouco depois da visita. Mais uma vez! Essa pequena cidade medieval também já foi capital da Irlanda, entre os anos 1641 e 1649. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, dipped down, all below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. E para o terceiro dia, um dia ao ar livre. Viemos para Howth, uma vila costeira a cerca de 40 minutos de Dublin. E o mais curioso é que, apesar de parecer uma cidadezinha à parte, ainda faz parte de Dublin. Tem um clima tranquilo, com lojinhas, cafés e restaurantes espalhados pelo porto. Se você der sorte, até consegue ver focas. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Relaxa, só falta 1h30. Mas o destaque mesmo são as trilhas. Howth tem 4 rotas principais, cada uma sinalizada por uma cor diferente. Fizemos a trilha verde, com cerca de 3 km, 6 se contar ida e volta. A trilha azul, vermelha e roxa, com cerca de 6, 7 e 10 km, respectivamente. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Lá ao fundo fica o farol de Bally, ativo desde 1814, marca o final da península de Howth, e ainda hoje guia embarcações que passam pela costa. A trilha em terra tem o caminho bem marcado,
subidas leves e vários pontos para parar e curtir a paisagem. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. The boats were lost, there were only 4, but still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Mesmo com a trilha menor, passamos no meio da cidade e avistamos vários animais diferentes. Nós vimos corvos, focas de longe, filhotes de gaivota e até um ouriço atravessando o caminho. E com alguma sorte, em certas épocas do ano, é possível ver o puffin, aquele pássaro carismático e colorido que também é bem famoso na Islândia. Como você se sente depois de ter andado 6 quilômetros? Muito cansada. Fala alto, que eu tô sem o microfone. Muito cansada. Muito cansada? Quebrada, com dor nas costas. As far as I've heard, the fight's still on, the line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe com os amigos. Isso nos mantém motivados para continuar produzindo. Ah, e não se esqueça, vai na sombra.